Vamos iniciar. Uai. Não foi possível o quê, rapaz? Espera aí que houve um probleminha aqui que tá dizendo que eu tenho. De quê, rapaz? Ó, Ah, ele tá dizendo que eu não tenho o quê? A chave? Vou copiar, mas eu tenho essa chave sim. Bem rapidinho. Configurações. Configurações. Transmissão. Conectar. hum, era só isso, é? Agora a aplicação mudou, então eu tive esse probleminha, foi isso? Ok, bora ver se agora vai. Ok. Ok, beleza, então vamos. Em nome de Deus. Desculpe aí vocês. A aplicação exigia de eu fazer algumas coisas aqui que eu não queria fazer, mas fui obrigado, né? Tem coisas que você não quer fazer, mas as aplicações, ela insiste que você faça. Ok, então vamos lá. Vamos estudar. Seja bem-vindo, que Deus ilumine os nossos corações, que Deus fortaleça cada vez mais os nossos ânimos. Afinal de contas, nós estamos aqui todos para buscar sua evolução. Nós estamos aqui e desafiando a ciência, interessante. Já vamos falar sobre esse assunto. Por quê? Porque o nosso passado, até para nós mesmos, é difícil sabê-lo. Mas o nosso presente, nós sabemos. Tem coisas que esquecemos, que podemos lembrar ou ser lembrados na existência. E o futuro, como será? Dependerá do presente. Então, nós temos toda uma história do passado, uma luta muito grande, milhões de anos, de muitos milhões de encarnações. Diga aí, é simplesmente assim. Aí é um desafio muito grande para a ciência, porque a ciência não admite a alma. Já vamos falar sobre esse assunto. Então, seja bem-vindo e, por favor, vamos ajudar os outros, vamos compartilhar, vamos dividir esses ensinamentos com os nossos irmãos. Afinal de contas, Deus é o nosso Pai. Ele quer o melhor para todos nós. Ok, então vamos. Está dito aí agora, o que nós precisamos é abrir aqui o nosso estudo de hoje, o livro, que vai ser agora exibido para vocês. Cadê? Deixa eu botar aqui. Toda vez essa coisinha, né, meu filho? Para aqui. Ok. Agora eu posso exibir para vocês. O livro vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo, vocês estão vendo aqui, o capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, motivo de resignação. É interessante. E vamos aos nossos estudos de hoje. Tu vai fazer a leitura, Amidão? vamos lá. Pode puxar um pouquinho para cima só, para poder ver aqui mais um bocadinho? Ok. Ok. Motivos de resignação. Número 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Da cura, perdão. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir.
O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda a espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusar, desculpa, subiste demais. Desculpa que se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, e nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e dos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário, ide e recomeçai a tarefa. Tem um 3, Arlindo, pode ir. Ok. 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Meu Deus do céu, que nós aprendamos isso. Isso é profundo. Motivos de resignação, né? Ver que nós podemos aqui aliviar se fizermos esse 13 aqui, se resignados formos. Temos que saber, a pressa tem que ser do espírito, tem que o espírito querer ainda, se ele quiser aprender, se ele quiser evoluir. Então, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como o prelúdio da cura. Pois bem, vamos lá comentar sobre isso. É interessante, muito, muito interessante a justiça divina. Meu Deus, agora o calor aqui. Graças a Deus, a minha saúde está voltando, que eu estou sentindo calor. Eu vou até tirar isso aqui. Desculpe. Estou sentindo calor. Isso é ótimo para quem está com Covid. Que estou saindo. Graças a Deus. Nossa, eu só sentia frio. Então, resignação, né?
Pois bem, e como é que fica esses estudos? Como é que nós vamos comentar sobre isso? Nosso querido S está chegando aí. Motivo de resignação. E aí? Veja só, nós estamos diante de um fato, hoje, com muita razão, com muito conhecimento, com muito exemplos vivais, assim, que nós podemos colhê-los na história, nos segmentos religiosos, de que Deus está acompanhando tudo, não é? E que Ele está nos mostrando como estamos nós evoluindo, para que possamos matutar melhor e sairmos da ignorância no sentido espiritual. É interessante, por exemplo, nós estamos num período maravilhoso para todos nós, que é a coisa mais comum é falarmos uns com os outros aqui no corpo. Coisa mais comum. Mas é desafiador para a ciência que não concebe a alma que existe no corpo. Eu estou aqui no meu corpo, eu sou uma alma. A ciência não me reconhece como alma. Ela me reconhece como Valtese, que eu tenho um corpo, mas não me reconhece eu que estou falando. Por quê? Ela já fez experiência, abriu o corpo e não encontrou a alma. Então a ciência ela estuda o lado material, é circunscrito, né? Então é só nesse âmbito ainda. A verdade é avançar assim. Então tem muitas coisas para descobrir ainda sobre. Quando ela descobrir esse lado, aí ela que vai ver o mundo que é profundo. Muitas coisas mudarão dentro da literatura científica. Por quê? Porque motivo de resignação. Todo mundo se pergunta: será que eu tenho um passado? Você deve se perguntar: será que existe um passado meu? Eu não me lembro dele. Ou alguém pode lembrar de algumas encarnações? Pode. São coisas raras. Mas eu tenho história? Eu venho de onde? Aí nós podemos dizer: eu fui criado por Deus, porque ninguém, ser humano nenhum, sabe fazer uma criatura como eu. Até eu mesmo consigo dar o material e gerar um corpo de um bebê. Isso é compreensível. Mas não é compreensível os pais gerar a alma. Os pais não geram a alma, porque os pais não sabem. A própria ciência é um desafio para ela. É simplesmente ela aí bate e fica, porque ela não tem material para provar a existência da alma, embora prove que você existe no corpo. Não a alma, mas o corpo. Então, no mundo espiritual, as religiões, por exemplo, todas elas falam da alma. E a alma tem história, mas as religiões, a grande maioria mesmo, não tem história de quem foi a alma. Há 1000 anos passado, há 2000 anos, há 3000 anos, ou mesmo há 5 séculos. Muitas religiões não sabem a história daquela criatura. Os indianos, né, os hindus, eles conseguem botar o nome no bebê que acabou de nascer, porque eles conseguem ir lá atrás nas encarnações e ver quem ele foi e terminar dando o nome para ele dentro daquele molde espiritual que estão dizendo para ele. É melhor dar esse nome, como disseram para Maria. Deu o nome dele de Jesus. Interessante. Então, motivo de resignação. Bem-aventurados os aflitos. Ora, se tem aflitos aqui na terra, por que tem esses aflitos? Porque tem essas situações difíceis que cada um passa, e uns que são mais difíceis, e outros que estão gozando plena vida material, numa boa, viajando, tirando foto, filmando, altos restaurantes, comida da boa e da melhor, gente em religiões gozando de uma riqueza absurda, aí, ó, Jesus provando que não é por aí. Aí, aqueles aflitos, porque não é fácil, não. Ora, se existem os aflitos, por que que eles estão sofrendo?
Estamos sofrendo. Então eu tenho uma história lá no passado. E essa história fui eu que criei. Deus me deu a vida e eu venho criando ela. E as leis de Deus vêm me controlando, como controla qualquer ser humano, qualquer criatura, qualquer espírito. Porque ser humano está no corpo, é alma. E controlar o espírito é ainda amplamente maior, porque a vida do espírito é o que mais interessa a cada um. Então, se eu sofro minhas aflições, só pode ter uma justificativa do meu passado. Chico Xavier mesmo. Chico Xavier, ó, já vem acompanhando desde a época de Sócrates, aluno de Sócrates, não é? Platão. Vem em outras existências, depois como Jesus também, vem como, não como Jesus, acompanhando Jesus como discípulo de Jesus, João, João Evangelista, João Batista não, Chico Xavier, né? Platão. E depois, em outras existências, uma dessas mais à frente, ele vem como um discípulo de Jesus, que foi João Evangelista, Chico Xavier. E vem com outras e outras reencarnações. Quase a penúltima, como Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail. Mas ele teve outras tantas, então tem história dele. Divaldo Pereira Franco, por exemplo, tem um relato das encarnações da nossa querida Joana de Ângeles. Tem de Emmanuel. Então nós temos uma história. Emmanuel foi um publicano maravilhoso, conversou com Jesus, ele teve um diálogo, blá, 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 os dois. E ele não quis seguir Jesus. Mas ele nunca mais foi o mesmo homem quando conversou com Jesus. Jesus conversou com ele numa boa, sem forçar a nada, só explicando. Está num livro há 2000 anos. É muito bonito. Há 50 anos depois, pela maldade que ele fez, ele vem um escravo. De um romano passa a ser um escravo. Ou seja, a história nossa, os aflitos, as aflições, ela vem de acordo com os nossos passados. Então nós temos passado, presente e vamos ter o futuro. E o futuro está diretamente conectado com o presente e com o passado. Por quê? Se a criatura não resolveu o problema dela do passado nesta encarnação, se não resolveu aqueles problemas seríssimos que ela causou, ou qualquer perturbação às leis divinas, o que é que ela vai fazer? Se não resolver nessa existência, ela vai ter outras para resolver. Ou pode, como foi comparado aí com o cobrador. O cobrador diz assim: olha, Valtécio, você me deve 1 milhão, me pague 200, 300 mil dólares e eu quito sua dívida. Você me deve 1 milhão. O que é que você acha? Aí eu, meu Deus, eu tenho esse dinheiro para pagar o cara? Se eu tivesse dinheiro, o que é que eu faço? Oxe, vou economizar quanto? Muito, né? Eu não sou besta. Você não faria também, não? Aí você, digamos que você só tenha 300 mil mesmo. Depois disso você vai ficar liso, mas você deve 1 milhão a esse cobrador. Mas olha, 1 milhão, poupança nenhuma vai lhe dar. Lá na frente, eu paguei esse 1 milhão, mesmo que for em prestação. É melhor que eu tire esses 300 mil de um jeito, eu consiga esses 300 mil e eu pague minha dívida. Assim Deus faz conosco. O que é que você acha? Você vai para essa existência e você precisa resolver isso, aprender isso. Aí vem a listinha que nós precisamos fazer. Nós treinamos no mundo espiritual para cumprir com aquilo que devemos cumprir. Guardar bem na consciência. É interessante. A mãe de Chico, a Cidália, ela, quando Chico recebeu a sua mãe, né, a sua segunda mãe, que foi prometida a ele, ela pediu a Jesus, que sofreu muito na mão da madrinha. Depois que o ex-marido dela se casou de novo,
Ela cuidou de Chico, cuidou com muito amor. E no mundo espiritual, então elas duas depois, agradecida, ela agradeceu muito por cuidar de Chico, zelosa, com muito amor. Fez uma horta, deu a ele os estudos, ele conseguiu estudar até a quarta série. Maravilha, né? Quarta série, meu Deus do Chico. Pois bem, o pai de Chico vem com a mala e Chico vê vindo com essa mala. Para onde é que você vai com essa mala, pai? Chico teve essa visão. Aí o pai de Chico, eu vou reencarnar, Chico. Eu vou reencarnar. Mas, pai, o que essa mala tem a ver? Aí ele, vou abrir, meu filho, olha, tá vazia. Eu não trouxe nada, né? Tive você do meu lado, me ensinando e eu não fiz o meu melhor. Agora eu tenho que reencarnar aí, ó, e colher. Aflito, vai vir sofrer, vai vir porque precisa. Não fez, aí tem que voltar para fazer a tarefa novamente. Aí Cidália precisa de reencarnar e a, a ex-mãe, a ex-madrasta de Chico, já desencarnada, conversando com ela, as duas, sabe que a mãe de Chico vai vir e diz: eu poderia. É interessante. Eu poderia seguir você, eu poderia reencarnar. E ela disse: lógico, vou falar com Jesus, vou pedir a Maria Santíssima que você, se você aceita ser minha filha, vê, vê como as coisas mudam. Você ser minha filha, tá beleza. Aí ela diz assim: mas minha filha, qual é o seu sonho? E ela disse: meu sonho sempre foi querer tocar um piano, aprender a tocar um piano. E sabe o que ela fez? Cidália, vou fazer o seguinte: eu vou impregnar em minha mente para que quando eu esteja encarnado, quando você vier, eu consiga lhe dar um piano. Vê só, impregnar na mente, exercitar isso. E elas duas estão encarnadas. Estão em algum lugar por aqui no planeta. Acredito que no Brasil. E a resignação é essa. O pai de Chico resignou-se. Minha mala está vazia. Eu vou e mergulho de novo. E só Deus sabe se eu vou plantar coisas boas. Resignação. Por quê? Porque se nós deixarmos para mais tarde, o mais tarde pode ser o tchau, o até logo. Ou seja, o momento do aprendizado, deixar o lugarzinho, voltar para casa, voltar para o mundo espiritual. E depois, quando chega lá, o arrependimento, se ele vier logo, e, infelizmente, a decepção de ter desperdiçado os bons momentos. E ele diz: também pode essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. Então, por isso que Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos. Por quê? Se eles estão sofrendo, é porque eles têm dívidas. E eles estão sofrendo, estão ali trabalhando resignadamente, lutando, sem murmurar, sem reclamar de Deus. Porque se ele reclamar de Deus, se revoltar, não resolve nada. Ele vai ter que voltar para repetir onde ele parou, a lição. Deus não tem esse negocinho que nós, pais aqui na Terra, temos, é
essa peninha. Ah, não, bota aqui, bota debaixo do bracinho, né? Mamãe bota debaixo da saia, vai cuidar dos pintinhos. Não, Deus, não, vocês são todos iguais. Então, você vai ter que voltar e cumprir com o que você falta fazer, Valtécio. Arminio do mesmo jeito. Aí, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Alguém pode dizer, ah, mas eu não me lembro o que eu fiz. E nem queira lembrar, meu irmão. Assista, assista o livro Memória do Suicida, que você vai ver que quem está desencarnado e tem que lembrar dele outras existências, ele não quer vê-la, não. Ele não quer vê-la, não, porque é torturante. Por isso que muitos de nós, quando estamos aqui, que vamos levar o corpo para repousar, dormir, repousar, para se refazer, que todos os dias os espíritos vêm regular o corpo nosso, o que pode fazer, o que deve fazer. Nós vamos fazer outras tarefas, outros estudos, ou vamos para lugares sombrios ou não, lugares bons ou ruins. E aí, nós voltamos e devemos continuar na luta. Porque na vida que Deus nos deu, nós temos que aprender a viver melhor. Porque a nossa vida principal não é essa aqui encarnada, não. É a vida espiritual. E olha, é a que é mais difícil o ser humano, como ciência, encontrar razão. Como ciência, estamos falando, como ciência. As ciências nossas materiais, ela não prova a existência da alma. Nenhuma ciência dessas ciências materiais prova. Só a ciência espírita. Os hindus ainda se arriscam, vão lá para outras encarnações. Tem psicólogos que fazem a regressão de memória, que não já ouviu falar disso. E pode ver até outra existência. Mas eu nunca soube que foi ver assim, por exemplo, 1000 existências, ou 10 existências, ou 5 existências. Mas muitos conseguem chegar até depois do feto. Se vê em tal lugar, foi assim assado, o ambiente era assim, era em tal país, parari, parará. Mas a ciência não assina embaixo, porque ela não prova isso. Então há um conflito muito grande aqui na Terra, porque agora nós temos conhecimentos que são importantíssimos. E são eles que vão nos salvar. Como diz Jesus, conhecereis a verdade e ela vos salvará. Por que a verdade vai nos salvar? Porque os aflitos que estão sofrendo hoje por conta do passado. Então, se você conhecer a verdade, você não vai querer fazer a coisa errada. Porque se você fizer a coisa errada, para a próxima existência, ou nessa própria, você vai ter que resolver. E não é bom? Não é gostoso? Não é? Não é. Então, tem que ficar espertinho. Olha, independente da ciência que não acredita na alma, mas as religiões acreditam na alma, mas as religiões, elas vão até o primitivismo. Daqui a pouco a gente vai ver isso, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Mas ela não vai lá em outras existências, assim. Então, dali para frente é cego. Os seus, desculpa, os seus seguidores têm que viver uma fé cega. Tem que trabalhar. É por isso que tem uns que assim, eu vivo para Jesus, eu durmo para Jesus, eu acordo para Jesus, eu canto para Jesus, eu bebo água para Jesus, é tudo para Jesus. E Jesus veio aqui para ele. E ele pensa que é para Jesus, é para ele. Agora o modelo é Jesus. Vai fazer ou não vai fazer? Se não fizer, olha aí os exemplos. Porque os exemplos nós temos assim, ó. E a ciência nem disso tem conhecimento. É, na área prática, mas ela tem conhecimentos nos textos bíblicos e na codificação espírita, nos evangelhos de Jesus. Ela tem, mas ela não assina embaixo.
Muito embora as aparições de Maria de Nazaré, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, a ciência, em boas dessas aparições dela, eles dão embaixo o aval deles, e assim, nessa aí é Maria de Nazaré, é a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. A ciência se reúne assim em salão e falam abertamente, filmar de tudo. Mas não dá para provar porque eles não conseguem, só provando pelos fenômenos, com as crianças, com adultos, e vendo os fatos e na experiência visualizando, chegarão à conclusão. Essa é Nossa Senhora. E assim mesmo a religião ainda continua, na luta, ensinando o inferno, ensinando que a vida não continua depois da morte. Ou seja, a alma só tende a ir para o inferno ou para um lugar que vai ficar lá sem fazer mais nada. Tem nada a ver, né? Bem, então, aqui tem algo muito importante que nós queremos mencionar no finalzinho, que ele diz assim, porque olha, se eu e você não fizermos nossa tarefinha boa nessa existência, vamos fazer com certeza na próxima. Só que na próxima tem coisas para fazer que a gente nem sabe a história do passado. Mesmo que o seu passado já tenha sido regulado, mas nós vamos ter outras tarefas para fazer. Então, se nós temos outras tarefas para fazer, e nessa existência nós fizemos coisas que não foram boas, e fizemos coisas boas, as que forem boas, top, já está legal. As que não foram boas, elas vão ser adicionadas para a próxima existência. E aí pode ficar também não fácil. Então, tem pessoas que, não, eu vou ver isso aí depois quando eu estiver perto de morrer. Deixa não. Fica esperto. Tu pode ver, e depois tu pode ir pro teu forró, pro teu pagode, tu pode ir para qualquer lugar, rapaz. Tu não é proibido de fazer nada. Tu pode beber o que tu quiser, tu pode fazer o que tu quiser na tua vida, mas fica esperto. Se fizeres mal ao corpo, é tua responsabilidade, lógico. Fica atento. Esse veículo vai me servir para próximas existências. Então, se eu maltrato ele, se liga. Eu tenho que prestar atenção, porque lá na frente eu preciso dele. Coitado. Tá ferido, não sou eu que vou assumir as consequências. Aí, nessa última aqui, ó, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas. Pode suavizar? Pode. Os bem-aventurados os aflitos. Resignação. Ou pode aumentar esse amargor, conforme o modo porque encare a vida terrena. Como é que você está fazendo? Hã? Tem gente aí que mente descaradamente, está fazendo a coisa ao contrário. E observe que o mentiroso, ele não acredita em ninguém, porque ele sabe que está mentindo e os outros estão acreditando. Fiquemos espertos. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Então, temos que prestar atenção. Esses nossos irmãos são exemplos. E nós também somos. Quem não tem seus perrengues na vida, né? Temos. Tem uns que têm mais, outros têm menos. E tem uns que estão numa boa, estão aí, ó, curtindo, viajando, altas baladas. Agora, quando desencarnarem, vocês pensam que eles vão colher o quê? Por exemplo, a vida de um príncipe, para vocês terem ideia, a vida de um príncipe. Quem escolhe vir príncipe, como nós já vimos na codificação, é como um míope, aquele míope de altíssimo grau, ele não enxerga quase nada, ele precisa enxergar muito pouquinho. Então ele é um míope de altíssimo grau. Ele escolhe vir príncipe porque ele não quer vir de outra forma. Ele quer vir nessa bonança, nessa facilidade. Quando ele volta para o mundo espiritual, o que é que ele vai colher? Imagina. Porque ele é que tem que fazer dentro dele. Não é fazer os castelos com o príncipe, não. E nem pagar salários só para os funcionários, não. Isso também é comportamento espiritual. Isso é introspectar-se, interagir consigo mesmo por dentro. Então, a vida dele de príncipe
cheia de coisas boas, meu amigo. Materialmente falando, né? Que é o corpo. E aí, volta e recomeça a tua tarefa. Olha para aí. Ou seja, pode passar 60, 70, 100 anos e não cresceu como deveria crescer. Aí o outro cresceu. Por isso, a razão que é muito simples de entendimento, balanceamento, é que um funcionário, às vezes que de uma importância muito lá baixa, é, ao desencarnar, o rei torna-se menor do que esse funcionário na visão material, e esse funcionário agora, olhando para esse rei que já não é mais, ele é de muito mais elevada patente. Devemos observar a ótica espírita, que é o que Jesus veio nos trazer, é a visão espírita. Por quê? Veja só, Jesus com Nicodemo diz: Você sabe, Nicodemos, nós sentimos o vento, certo? Mas você sabe de onde ele veio? Nicodemos faz: Não. E você sabe para onde ele vai? Não. Ele diz: Assim é o espírito. Aí Nicodemos, ui, é muito ensinamento difícil para mim, esse homem está falando umas coisas. Já falou que eu tenho que nascer da água. Vou ter que entrar na minha mãe de novo, ó. Coitado de Nicodemos. Esse homem sabe muita coisa, bicho. Oxi, que conversa que esse homem sabe. Ele fica tão assim. Acho tão interessante esse diálogo. Oh, para que entendamos, estamos aqui. Isso aqui é um momento muito importante. Não é estamos aqui para morrer, não, porque nós não vamos morrer. Isso é ilusão. Ninguém morre. Ninguém, como diz, a mãe perdeu um filho. É, ninguém perde ninguém. Ninguém perde. A mãe pode ter perdido o corpo, né? Porque não vê mais o filho pode estar aparecendo e ela não está vendo, e aí? Não é? A transfiguração que Jesus fez, Moisés apareceu, João apareceu, e nós temos muitos fenômenos. Bom, cabe a nós diminuir esses sofrimentos, resignando e continuando o nosso trabalho. É fácil? É, quando nós já estamos estudando e conhecendo, fica mais fácil. Como ele diz daí. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, veja, a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência, por conta da inveja, do ciúme e da ambição, né? Juntando a inveja e o ciúme, aí está o egoísmo e a ambição que é terrível. Abramos os nossos olhos e fiquemos mais espertos. Por aí o caminho. É um estudo muito bonito. Tem muita coisa aqui boa, maravilhosa para nossos estudos. Então, se Deus nos convida para pagarmos os nossos débitos, vamos, meu pai, por favor, estou interessado em pagar minha dívida. Então, tá bom, Valtez. Você vai reencarnar. E Deus foi tão bom comigo que me deu um filho que foi meu avô dessa existência por parte do meu pai. Aí esse meu avô hoje é meu filho, José Gramin, que pequenininho, com 10 anos, 9 anos, eu me lembro de andar com ele. E hoje eu tenho ele, que é um amor, a gente tem um amor pelo outro, que ele nem ele sabe explicar, e nem eu só digo, isso é da existência, meu filho, foi você que foi meu avô, que os espíritos mostraram. Aí Deus é tão bom e diz, olha, vou lhe dar José Gramin para você cuidar dele aí, vocês se entendem. Aí vem um cara me dar força. Na família sempre vem alguém dar força. Um pai, uma mãe, não é? É uma luta. E aí essas pessoas vão nos ensinando a continuar e a nos resignar. Se alguém quiser falar alguma coisa, minha gente, por favor, vamos lá. Não, né? Tá bom. Pois vamos para o próximo assunto, a Gênese.
Pois bem, então vamos lá, vou botar Gênesis aqui. Tá me ouvindo bem, né, Edson? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Obrigado. Por sua causa, eu fui encontrar o meu problema, sei qual foi que eu fiz. Aí eu tinha trocado de microfone e o outro era muito mais, captava muito mais sons. Então o outro diminui para evitar ruídos. Aí eu tive que compensar depois. Obrigado. A Que bom, que Gênese, bom que capítulo 4, papel da ciência na Gênese. Ok? Então vamos Número 9, ler. né? É, Ok, vamos lá. 9. Para guardar respeitos a textos considerados sagrados, dever-se obrigar a ciência a calar-se? Fora tão impossível isso como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso, por atentatório à religião, é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ao demais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a que a ciência avance e a que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avança sozinha. e aí, é facinho de entendimento, não é não? É É facinho de verdade. entendimento aí, né? Ó, vê só, anátema. O que seria o anátema? Anátema. Lançar anátema ao progresso. Que nós sabemos, né? Por conta do sistema, as visualizações, os conceitos, muitas vidas foram ceifadas porque muitos acreditavam que a Terra era o centro do universo. Aí é que é fogo. E quando já não ficou mais o centro do universo, ficou pelo menos o centro do sistema solar. E a ciência veio dizendo, não, não, isso assim é a ciência, é natural. É natural. Desculpa, viu? Eu tô ainda com Covid, tô acabando aí, eu tô melhor. Aí o que acontece? A ciência vai avançando. Não tem como parar a ciência. Por que não tem como parar a ciência? Porque a ciência vai descobrindo as leis naturais. E essas leis já existem mesmo antes da ciência existir. Dá para entender, né? Zerado. Passa-se a régua, resolvida a equação. A ciência descobriu que já existia. Nós é que, se fôssemos só por nós mesmos descobrir, lá ia levar muito tempo. Então tem que ter os cientistas, as pessoas que querem escavacar isso aí, e Deus sabe fazer isso aí. Vamos lá. As religiões brigam contra, contra a ciência. Aí rogam pragas. Fico olhando assim, porque anátema é isso. Desejar o mal à ciência. Espero que exploda a cabeça do cientista tal que falou esse assunto. É impossível. Por mais anátema que eles façam, não vão conseguir parar a ciência. Não vão, porque é natural. Fazem parte das leis que já existem. Veja, a nossa ciência, ela avança, beleza, ela avança. Mas ela tem muitos limites, muitos. Não são poucos, muitos. Até hoje ainda está se descobrindo coisas do átomo. É incrível. Antes, o átomo era indivisível. Depois, não, o átomo é divisível. Foi uma luta. Aí, milhões e milhões de livros feitos, depois arranca, refaz de novo esse livro. É uma confusão, porque não, agora nós já vimos que estávamos. Então a ciência vai corrigindo, porque naturalmente, o que é natural já está. Então, o nosso equipamento avançando, a ciência naturalmente vai vendo a coisa com mais profundidade, obviamente. E como aquilo ali é natural, faz parte do campo atômico. E fazendo parte do campo atômico, com equipamento que possa ser analisado, a ciência diz: ah, isso assim é assim. Agora a gente vê perfeitamente.
a energia azul mesmo, a energia no ar. Aqui eles falam muito, energia, né? A energia escura, que atravessa objetos, que atravessa o planeta, e atravessa a gente. Eles dizem que ela existe. Isso é cientificamente provado. Mas elas não a ciência não consegue, aí parou. Ela não consegue falar da alma. Embora ela veja cada um de nós aqui na Terra. Isso aqui é interessante. Isso me chama muita atenção. Cada um de nós que estamos aqui na Terra, a ciência sabe da existência, inclusive é registrado cientificamente, não é verdade? Eu acho isso tão interessante, sabe? Por exemplo, cada um de nós é registrado pelo DNA, cara, e não pela alma. É o que eu acho isso tão engraçado. Ó, Edson, você tem um nome por conta do seu corpo, cara. Você não é por você não, bicho. É pelo corpo. Ó, o Armindo existe. Não é pelo o princípio vital de Armindo, não. O espírito. Armindo existe porque ele tem um coração, tem os órgãos, cientificamente é provado. A ciência, depois que a ciência não reconhece Armindo que está nesse corpo, a ciência não te reconhece, Armindo. Sabia disso? Em que sentido? A ciência não te reconhece como alma. Ah, ok. Tudo bem. Ela não te reconhece. Ela te reconhece porque tu tem as digitais, tu tem órgãos vitais, tu é um ser humano. Por isso que é chamado ser humano. O princípio vital, pela ciência, ele não existe. Se ele existe, a ciência bota uma interrogação, ainda não é provado pela ciência. Concorda ou não? Que nós existimos nesta encarnação, em cada encarnação que houver, e por conta de identificação do DNA, que pode se ver toda a genealogia daquele ser, daquela matéria que ali está, assim, o que se cataloga aqui e que se dá número e nome para a matéria. Aquele espírito que ele, digamos assim, reencarnou ali pela centésima vez, aquele ali, a cada encarnação dele deve ter tido uma identificação, certo? Entendo assim, eu. Pois imagina, a Identificação ciência material. olha para você, Edson, você está aí agora com o Rô. Sim, eu matéria, sou o É, resultado disso aqui. a, Sou o a resultado ciência da lhe matéria. reconhece pela matéria, E sim, com certeza. Por quê? Porque se eles não reconhecem, não conseguem identificar a alma, entendeu? como eles É. poderiam me classificar como espírito? Aí, veja como é interessante. Às vezes eu fico refletindo comigo, sabe? Os espíritos me puxando para refletir. Aí você vai para a escola aprender, Edson. Mas não quem vai aprender é a matéria. Não é Isso, justo? exatamente. Com certeza, a matéria aprende, e com a matéria, é uma das dúvidas que eu tenho. Essa semana passada aqui desencarnou um jovem ainda, um grande financista aqui, um excepcional matemático. Aí pergunto eu, e esse conhecimento todo vai aonde? Cai com a matéria também? Não, né? Entendeu? Ele deve ter sido, digamos assim, pelo menos para alguma coisa, para aquele espírito, deve ter colaborado, a parte, digamos assim, intelectual, também deve ter colaborado na evolução dele, creio eu, né? Não pode ser que cada encarnação a gente vai perder tudo o que Ah, acumulou de seria uma perda conhecimento. de tempo Pois então, complicada. entende? Seria uma perda de tempo complicada. Cada vez começa tudo outra vez do zero? Não, não pode. Entendeu? Não tinha Não, evolução, não. que era zerado. Não tinha, porque quem viesse Não. aprender vinha zerado. Só Isso? iria? Não iria, não iria. Então vamos Sim. analisar. Veja só, você vai para um, digamos, 15 cientistas. 15 cientistas, 15 cara aí, federa. 15 gênios. Federa, 15 federa, federa gênios. mesmo. Oi? 15 gênios. 15 gênios desse. Aí diga, meu amigo, prove que eu existo. Porque eu existo. Você diz, Edson, eu existo. E aí? Sim.
Ele vai provar que você existe, Edson? Não. Ele Não, não vai provar. ele não tem conhecimento para isso, né? Concorda? Por enquanto. Por enquanto, ele Ele não tem não, conhecimento para isso. é, ele não, porque ele só olha para o corpo, cara. Claro. Por isso que as pessoas, por isso E, que as pessoas dizem, eu perdi meu pai, ou o pai disse, eu perdi meu filho, ou meu filho morreu que tinha 7 anos. Tudo tem explicação. Ninguém perde ninguém, porque as pessoas só vê corpo, só vê essa coisa, mas nós estamos com esse acúmulo agora de informações que é para as ideias realmente fluir para o mundo espiritual. Que agora, ó, as galáxias estão sendo reveladas agora a coisa ficou muito mais ampla. Então, quando você se vai ao espelho, você mesmo, Edson, se você for ao espelho, ficar em pezinho no espelho, olhe para você mesmo, do jeito como você quiser, com roupa ou sem roupa, e diz assim: rapaz, eu existo. Aí você olha para o espelho e se mexe, e é você mesmo. Você vai assim com a mão, aí você diz: sou eu. Você ri, aí você diz: sou eu. Eu não tô doido. Eu não tô. Isso aqui sou eu. Como vocês estão me vendo fazer isso aqui, ó. Sou eu. sim, Sou eu que isso estou é falando com eu. vocês. Não é o corpo, e- não, minha gente. Sou Eu, eu eu que falo diria com assim, vocês. Eu é, sou uma alma. sim, eu sei disso, mas estou eu aqui investido desse corpo físico, hoje, nesse Entendeu? momento. Daqui a pouco já não estou mais nesse. E aí, Pronto. Aí é o mundo espiritual. É onde Jesus vem para, como uhum, cientista espiritual, nos revelar uhum, o mundo imaterial. A ó, nossa vida que é imortal. Vê só, Deus nos criou. Isso é maravilhoso. Isso aí eu vejo isso de uma maneira maravilhosa. Deus nos criou e agora nós chegamos a esse potencial aqui com milhões de existências. Só sabe Deus quantas foram, como pássaro, como. Olha, foi um rolo de existência. Só Deus sabe esses embaralhados aí. E hoje nós estamos aqui, ó. Daqui nós vamos ver Deus. E aí, ó, quando nós chegarmos essa libertação, como disse Jesus, a samaritana, aí você não terá mais fome, Valtécio. E eu, peraí, não terá mais sede. E eu, não terá mais sofrimento. E eu, tô entendendo. E outra, Valtécio, você pode estar com 150 anos, você não se vê velho, você só se vê jovem, porque você é jovem. Na fase espírito, nós já tivemos a fase de criança, a fase lá jovem, estamos para adulto por ali já. Os que são ainda mais selvagens é os que nasceram aqui no nosso planeta Terra, que não é nosso, nós viemos para cá. Isso está no livro Consolador, viu? Mas tem muita coisa sobre isso. E, e outras coisas mais. Isso é muito importante. Então, a ciência vai olhar para você como se você olhasse ao espelho e você diz, eu existo, cara. Eu existo. Chega aqui, ó. Só existe, sou eu mesmo. Você mostra dele, só dói, sou eu mesmo. Pera aí, mas eu não sou esse corpo, não, bicho. Mas eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Caraca, esse cabelo, quer dizer que esse cabelo não é meu? Pera, que história é essa? Esse cabelo é meu, sim. Olha aqui, eu tô ajeitando ele. Poxa, essa barba, esse bigode mal feito, sei lá. Esses olhos, isso não é meu, não. Isso é matéria, Valtese. Você vai ter que aprender agora a visualizar a vida com o sexto sentido. É o que Jesus veio nos trazê-lo. Com amor, a gente vai vê-lo. Por isso que os médios que alcançam o mundo espírita vão alcançar, nós vamos começar a perceber espíritos, nós vamos começar a perceber vibrações que já não percebemos. É, é um movimento de informação de mundo, de um volume de coisas que, de repente, você pode ter visões que buf, acontece daqui a pouco. E você fica dizendo, que é isso? Eu tô ficando doido, eu assisti esse filme antes, porque eu vi isso aí. E aí? Os profetas só profetizaram com 1000 anos depois aconteceu. Milênios. É mole esses homens falar isso naquela época aí, para que ele viria. E os judeus ter tudo escrito, lia todos os dias, no dia que Jesus apareceu e que ele disse, está consumado. Sou eu aqui que vocês estão aguardando. Os profetas só faltaram
rasgar ele de faca ali naquela sala. Ele diz: vocês leem todo dia isso aqui e não percebem que sou eu? Estou cumprindo tudo que os profetas fizeram? Sou eu que vos falo. Eu sou o Messias, o prometido. Até hoje eles não aceitam. Olha a briga aí, ó. Diz que é mais de 180 mil. Ontem teve uma explosão que matou não sei quantas crianças, jovens. Ah, aí, ó. Olha para as leis divinas, 10 mandamentos. Condenado. Presidente, todos estão jogando bomba. Tudo é cúmplice. Pense. Pense nos sofrimentos que terão. Não vão ganhar nada com isso. Isso aqui não é nosso. Vê, o corpo não é nosso. Então, veja que complicação, não é? Que dá para descomplicar. Se o corpo não é nosso, então nada me pertence, a não ser a vida. Dá para descomplicar. Porque materialmente não é. Porque todo mundo já está sabendo. Morreu, deixa tudo, não é verdade? Porque ele não trouxe. Ele conquistou aqui. Se ele conquistou honesto, beleza. Se ele não conquistou honesto, complicou. Isso vai doer. Porque se tirou de alguém, alguém sofreu. De repente, alguém que precisava sofreu e desencarnou. Ui! Vai doer nele, porque ele mexeu com o que ele não devia. Vê que rolo complicado. Então, quando nós estudamos com a ciência, tem um limite. Por isso que existe a ciência espírita. E a ciência espírita, ela trata do espírito. Ela trata dos problemas, das doenças patológicas. É espiritismo. O nosso problema não é físico. O nosso problema é moral. Está lá para trás. E aqui, e quero mais aprender para amanhã estar sofrendo menos, se possível, não sofrer mais. Por isso que Jesus foi muito justo em tudo que ele fez. Foi quietinho com a maior paz. Só falava e os caras queriam matar ele. Ele se misturava no meio da multidão e desaparecia. Enfrentava tudo só com a palavra. Até hoje ainda, 2000 anos, e a turma ainda insiste em fazer guerra. Fogo, né? E ainda tem mais o juiz condenando os outros e ele dizendo: olha, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Aí os juízes estão lá sentados, o cara fez o mal, pai, e vai condenar o cara. Tá bom, ele fez uma coisa errada, fez uma coisa errada. Vamos ajudar ele para que ele caia na real e não faça mais isso, porque Deus está controlando tudo. Deus está observando tudo. Mas o juiz, não, vamos dar ele 30 anos. Aí com 10 anos o cara está liberto. Com 5 anos, tem dele, não passa nem um ano na cadeia. Porque estão de barriguinha cheia, os juízes, né? Tudo gordinho. Os deputados, os senadores, tudo falando gordinho. Se você ouvir as entrevistas dele, é tudo gordinho. Os melhores dentistas, os melhores médicos, os melhores planos de saúde são deles. E os pobres lá, virado. Quando desencarnarem, como é que vai ser? Não é? Vai ter que todo mundo prestar conta. A consciência dele vai, ó. É por isso que ele diz, é raro nessa área aí não se, ter que ter grandes sofrimentos. Ficarmos espertos, porque o que Deus constrói, o homem não pode destruir. E uma dessa todas as leis dele. E destruir a ciência é impossível. Então as religiões é bobagem brigar com isso, porque não vão destruir. Porque a ciência não vão criar leis. A ciência vão descobrir as leis. A ciência ela não cria absolutamente nada. Nós, seres humanos, não criamos nada. Nós inventamos, nós tiramos tudo da matéria. Quer seja tipo de matéria, mas é matéria. Por mais que você estude, vá fazer alguma coisa que mostre a qualquer alguém que veja aquilo ali, isso é matéria. Então vem de tudo que é de Deus. O homem transforma. O homem não cria, mas Deus cria. E o que Deus criou é
é realmente peremptório. Observe como é importante observar a alma dentro dentro do corpo, vestida por carne. Olha, isso é um desafio terrível para a ciência. É um avanço frente à ciência, que a ciência fica se mordendo, dizendo: como é que a gente não prova que essa alma está aí, bicho? Como é que a gente prova? Porque ela tem que existir, porque até nós mesmos que estamos aqui fazendo o livro, nós também somos almas também. Mas como é que vamos provar isso? E fica se mordendo e não consegue provar, porque estuda a matéria. Então, fiquemos espertos. Essa nova Gênese, ela vem exatamente para fechar o ciclo. Não tem como parar o que é natural. Nada. Alguém quer comentar? Foi bom, obrigado aí pela participação, Médici. A mim. Cara, então, Ok, minha gente, então vamos à oração, né? Vamos orar, velho. E agradecer a Deus esse momento. Misericordioso Pai, nós te damos graça mais uma vez de estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome, né, em nome do nosso querido amado Jesus, que com muito amor e esperança vem nos trazer para que carreguemos nossa cruz até o final, para que sejamos felizes. Se a felicidade ainda não é total, pelo menos um pouco mais felizes do que antes. Porque o mais importante é voltar e ser um pouco feliz, do que ser infeliz. E nós te agradecemos por esses ensinamentos, por esses estudos. De pouquinho em pouquinho nós vamos entendendo a lógica, a logística do Senhor que criou todo o universo. No que nós nos tange entendermos a lei do progresso, do amor e da harmonia. Querido Pai, abençoa os nossos irmãos que estão aqui assistindo, que vieram aqui também em busca desse ensinamento, dessas instruções, que eles possam sair daqui mais esclarecidos, fortalecidos e corajosos para se submeterem de novo a novas provas. Que o Senhor abençoe sempre todos. E aqueles mais contundentes, que ainda lutam contra, que eles possam refletir, que de alguma forma possam ser tocados. De qualquer forma, nós pedimos, Deus, que todos sejam bem tratados, iluminados e protegidos. Os que vão assistir essas reuniões, esses estudos singelos, por favor, Deus, nós pedimos proteção no lar dele, para que ele assista com calma, que ele tenha paz nesse exato momento, para que ele reflita e pense. O Senhor sabe que é exatamente isso que vai fazê-lo refletir, que vai fazê-lo sentir o Senhor a passar-lhe os conselhos nesse momento. Então, que a paz possa estabelecer-se no lar aonde ele estiver assistindo. Que a tua misericórdia esteja conosco, nos abençoando hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. eu acho que assim seja. Muita paz, que assim seja.